Se você na sua análise preliminar encontrar que existe o fator de risco ali de monitor sem regulagem de altura, poxa, você precisa de um estudo profundo para corrigir isso e eliminar esse fator de risco e esse risco? Óbvio que não. Qual é a sugestão? Necessita de monitor com regulagem de altura ou suporte para monitor com regulagem de altura. Ponto. Resolveu. Se comprou, tá resolvido. Segunda situação, o mesmo exemplo daqui na Viva que a gente viu. Bate o olho numa análise preliminar rápida, ou numa entrevista, ou em loco, ou unindo os dois, que a gente já vai falar sobre isso. Vi que tem que ir na Viva. É de uso prolongado? Pronto, tem fator de risco e risco ergonômico. Precisa de um estudo aprofundado para resolver essa situação? Não! Qual é a sugestão de melhoria? Ou implementar uma nova mesa com borda arredondada, que isso, cuidado, porque é muito caro, é melhor as outras opções. Ou colocar uma borda de silicone na mesa, nas mesas com quina viva, ou um apoio de punho estofado ali no início da mesa. Pronto, tem aqueles quebra-quina também, de neoprene, tem de estofado. Pronto, resolveu. Se comprou, se implementou, tá resolvido. Só que nós temos situações que não é tão simples assim, que uma análise preliminar de fator de risco ergonômico, perigo, exigência ergonômica que a gente viu no início da aula, que são sinônimos, a gente não consegue nem avaliar se é um risco de fato, quantificar esse risco se ele for um risco e propor soluções, que aí geralmente é mais que uma, soluções ergonômicas eficazes. Por exemplo, manuseio manual de cargas. Você sabe me dizer se um trabalhador manuseia, que na análise preliminar você vai lá solicitar alguns dados que você precisa para essa análise preliminar. Você saberia me dizer, com esses dados que eu vou passar a seguir, se é um risco ergonômico só com uma análise preliminar? Qual é o dado que eu vou te dar? Trabalha 4 horas por dia manuseando carga, as cargas variam de 6 a 13 quilos e a frequência é de 8 vezes por hora. Você consegue me dizer se é um risco? Eu nem consigo. E eu acabei de inventar esse exemplo, tá? Talvez se não fosse um exemplo inventado, eu já saberia o risco. Eu não sei, de cabeça. Eu vou precisar aplicar ferramentas, questionários ISOs para solucionar. Se eu estou fazendo tudo isso, eu estou fazendo uma análise ergonômica do trabalho. Se eu aplico a ISO 11228-1, vai dizer que isso é uma análise preliminar? Óbvio que não. A ISO tem páginas e páginas de avaliação. Vou aplicar NIOSH, tu vai me dizer que eu aplicar um NIOSH numa tarefa variável, que com vários pesos, várias alturas, é uma análise preliminar? Lógico que não. Já estou fazendo uma análise ergonômica a partir daí. Débora, análise ergonômica é só aplicar a ferramenta? Óbvio que não, estou dando um exemplo, né? Que provavelmente, se eu estou aplicando um NIOSH, eu já estou na fase de análise ergonômica, que é uma análise mais profunda, porque o NIOSH você não aplica em 2 minutos. Você precisa ir a campo, coletar dados, medir, pesar as coisas, voltar no teu escritório ou no teu home office, imputar os dados na planilha ou na ferramenta no Excel, fazer uma análise das informações que essa planilha, que esse Excel vai te dar, vai dizer que isso é uma análise preliminar de risco e vai dizer que sem essa análise você consegue saber se é um risco, classificar quantificando ele e propor soluções eficazes? Não, isso é conversa para boi dormir, você não vai conseguir fazer isso.